Este é mais um exercício de um exame nacional. Reparem como continuam a ser as razões trigonométricas a resolver os exercícios. Este é mais um daqueles problemas em que temos uma determinada situação, uma figura que está em movimento, não é? E eles apresentam-nos uma determinada posição fixa desse movimento, não é? E depois pedem-nos alguma coisa. Às vezes é uma área de uma figura, outras vezes é um perímetro. Neste caso é uma distância. E é aí que nos temos que concentrar, não é? Portanto, primeira coisa que devemos fazer é então ler o que está no enunciado e completar a figura com esses pormenores. Aqui dizemos que temos uma circunferência, tem raio 1. Pronto, tem raio 1, o que é que nós sabemos logo aqui? Vamos aqui a este caso porque está mais preenchido já. Portanto, daqui é 1, ok? Daqui aqui é 1, o raio é 1. E daqui aqui também é 1, daqui até lá acima, não é? Ok. Tangente a uma reta R, um ponto P começa a deslocar-se sobre a circunferência, no sentido indicado na figura. Inicialmente o ponto P encontra-se à distância de 2 unidades da reta R, ou seja, o ponto P inicialmente está cá em cima, né? Como está aqui a indicar esta figura. O ponto P está aqui e vai se deslocar aqui em cima da circunferência. Esta é uma posição possível, ok? Possível. Portanto, quando o ponto P está aqui no início, realmente a distância à reta é 2, ok? Que é 1 mais 1 dá 2. Seja d de alfa, é importante deitar sentido a isto, d de alfa, a distância de P é r, após uma rotação de amplitude alfa. Portanto, o ponto P andou aqui esta amplitude, alfa, e existe aqui uma determinada distância, que é o caminho mais curto, não é? Do ponto P à reta, que é dada por este valor aqui, por esta distância. Qual das seguintes desigualdades seguintes é verdadeira para qualquer número real positivo alfa? Ou seja, qual destas expressões nos dá a distância do ponto P à reta em qualquer amplitude destas, ok? Estando o ponto P mais acima ou mais abaixo. Bom, vamos ver como é que resolvemos isto. Temos aqui de escolha múltipla, não é? Eu vou então só ganhar aqui um pouco de espaço. E temos então o seguinte, o que é que poderemos fazer aqui para calcular então? Portanto, nós sabemos então que aqui é 1. Como é que eu posso então concentrar neste caso particular desta posição? Esta é uma posição particular, portanto, que me pode servir de forma genérica, não é? Esta é uma posição, ok, está definida em função de alfa, vou trabalhar com ela, vou pensar nela. A distância de P à reta é dada por quê, neste caso? Reparem, eu vou fazer aqui a distância, vou-lhe chamar então d de alfa também, é igual a 1. Portanto, é o que vem daqui até ao centro, nós sabemos que é 1, não é? 1 mais este bocadinho. Agora, eu vou prolongar, reparem, vou prolongar para aqui isto, portanto, mais este bocadinho, aqui, que vem daqui até aqui. Concordam? Certo? E este bocadinho é o quê? Reparem, agora o segredo estava aqui em olhar então para este triângulo retângulo. Está aqui um triângulo retângulo. Não é? Temos aqui um triângulo que faz ali 90 graus, não é? Que faz aqui 90 graus e que tem aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Posso até marcar aqui assim. Temos ali um triângulo retângulo, poderemos aplicar as razões trigonométricas para calcular o cateto adjacente. Portanto, do ângulo alfa, este meu cateto é o quê? É o cateto adjacente, não é? Podia-lhe chamar uma letra até, mas pronto, posso-lhe chamar também cateto adjacente. O que é que eu conheço deste triângulo? Sei a hipotenusa, sei o cateto oposto, o que é que eu sei? E aqui é que poderia às vezes estar o problema. Com um pouco de concentração, nós vemos que esta hipotenusa é conhecida, porque também é um raio do círculo, não é? É um raio, então também é 1. Aqui também é 1. Então nós estamos aqui perante um triângulo retângulo em que sabemos a hipotenusa e queremos o cateto adjacente. Ora, hipotenusa com cateto adjacente, o que é que fazemos? Logo aqui num cálculozinho, é o cosseno, não é? Portanto, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 1. Lá estão então as razões trigonométricas. Ou seja, cateto adjacente, a dividir por 1 dá cateto adjacente, ficamos então com cateto adjacente igual a cosseno de alfa. Ok? Ficamos com esta expressão e poderemos então colocar aqui. Portanto, a distância era 1 mais aquele cateto adjacente. Nós acabamos de ver que
o cateto adjacente é cosseno de alfa, fica 1 mais cosseno de alfa. Ok? Resposta A. Bom, esta é uma maneira de resolver este problema. Portanto, chegando à expressão, vamos supor que não era de escolha múltipla, era uma pergunta de desenvolvimento e dizia, mostra que a distância é dada por... Nós tínhamos que chegar a esta expressão, portanto, faríamos desta maneira. Agora, nós, sendo de escolha múltipla, e isto é também importante porque em alguns exercícios até um pouco mais complexos, pode dar jeito, não é? Eu poderia resolver este problema sem fazer qualquer cálculos. Como? Como é que poderíamos fazer? Como isto é uma posição, é um movimento de uma partícula, não é? Eu posso estudar aqueles casos mais concretos, ou seja, o instante inicial, o instante final, no meio, o que é que se passa quando o ponto vai a meio. Então eu poderia fazer assim, eu sei que no início, portanto, o d de 0 tem que me dar quanto? O d de 0 tem que me dar 2, não é? Porque eu sei que quando o alfa é 0, o ponto P está aqui em cima. Está aqui em cima, a distância à reta é 2. Então eu sei que isto tem que dar 2. Isto é uma coisa que eu sei que tem que acontecer de certeza absoluta, não é? Então vou testar. Vamos ver se aqui dá 2, o d de 0. Substituo aqui o alfa por 0, fica 1 mais cosseno de 0. E cosseno de 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Ora, isto verifica. Vamos ver se esta verifica. 2 mais seno de 0. O seno de 0 dá 0. 2 mais 0 dá 2. Também verifica. Então até aqui também podia ser a B. Vamos ver esta. 1 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Esta anula, porque o d de 0 dá 0. Fica 1 menos cosseno de 0, ou seja, 1 menos 1 que dá 0. Falso. Não pode ser. Esta já não podia ser, ok? Vamos ver esta já agora. D de 0, o seno de 0 dá 0. Esta pode ser, ok? Então procuramos outra situação. Por exemplo, quando o ponto P está cá em baixo. Quando o ponto P está cá em baixo, quanto é que é o alfa? Portanto, este ângulo alfa, que anda assim neste sentido, é 180 graus, não é? Para o ponto P estar cá em baixo. Ou seja, π. Então nós sabemos que o d de π tem que dar 0, porque a distância quando o ponto P está cá em baixo é 0. Podíamos andar assim a experimentar. Reparem, eu ia fazer aqui o d de π, substituir o alfa por π e ficavam com 1 mais cosseno de π. Cosseno de π dá menos 1. 1 menos 1 dá 0. Ok, esta verifica. Aqui o que é que acontecia? 2 mais seno de π. Seno de π dá 0. 2 mais 0 dá 2. Então não pode ser, porque aqui o d de π dava então 2 mais seno de π, ou seja, 2 mais 0, que é igual a 2. Não pode, porque teria que dar 0, não é? Porque quando o alfa é π, a distância é 0, uma vez que o ponto P está cá em baixo. Já agora vamos testar esta aqui. 2, pronto, é a mesma coisa, também falha. D de π igual a 2 menos seno de π, ou seja, 2 menos 0 que dá 2. Pronto, também não pode ser, porque teria que dar 0, não é? Então a única que verificaria era esta. Ok? Se por acaso ainda não anulasse todas, poderia ver o que é que se passava aqui no meio. Quando o alfa era π sobre 2, quando o alfa for π sobre 2, a distância tem que dar 1. Ok? Tinha que dar 1 e ia testar isto e alguma delas haveria de falhar também, ok? Portanto, poderiam também resolver dessa maneira. Portanto, quando o alfa fosse 90 graus, o ponto P estava aqui e a distância daqui, cá em baixo, é metade, daria 1. Ok? Então, até uma próxima.